vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre a linguagem de programação do Power BI chamada de DAX. DAX é um acrônimo para Data Analysis Expressions, expressões de análise de dados, e ele é um motor de cálculo dentro da ferramenta da Microsoft Power BI. DAX ele serve para dois propósitos, tanto para realizar cálculos, como para realizar também consultas às bases de dados que eu tenho dentro do meu modelo de dados. Por o Power BI ser uma ferramenta simples, você não necessariamente precisa saber DAX para começar a utilizar a ferramenta. Dentro do Power BI, ele te permite fazer cálculos chamados cálculos implícitos. Todo tipo de dado tem um cálculo implícito dentro dele. Por exemplo, toda coluna numérica, um tipo de dado número, você consegue fazer implicitamente uma operação de soma, uma operação de média, uma operação de divisão padrão, tirar o mínimo, o máximo. Tudo isso é implícito ao dado numérico. Já um dado do tipo texto, é implícito você fazer, por exemplo, uma contagem daqueles dados de texto. Então o Power BI já tem ferramentas prontas para você fazer esse tipo de cálculo sem precisar escrever nenhuma programação. Porém, se você quer criar relatórios avançados com cálculos mais complicados, você vai aprender DAX. E aí você vai partir para o não cálculo implícito, mas sim para o cálculo chamado explícito, no qual você escreve para o programa o que você quer que ele calcule. E para você escrever DAX com propriedade e também poder avançar nos seus estudos dessa linguagem de programação, você precisa entender como funciona a engrenagem de cálculo do Power BI. E para começar a entender essa engrenagem de cálculo, você precisa entender dois conceitos básicos. O primeiro é o de contexto de filtro. Contexto de filtro é onde o Power BI vai calcular as suas medidas. Ele se chama contexto de filtro porque ele vai considerar o contexto que está dentro do seu relatório. O que você colocar para ele calcular, ele vai colocar isso dentro da medida e vai mostrar um resultado em cima do que você pediu. O outro conceito é o contexto de linha. Diferente do contexto de filtro, que leva em consideração o que está dentro do seu relatório, o contexto de linha vai levar em consideração o que está dentro da sua tabela, do seu banco de dados, e vai fazer uma operação linha a linha. Então deixa eu mostrar para vocês agora esses dois conceitos na prática dentro de um relatório do Power BI e também mostrar para vocês alguns padrões que a gente utiliza em DAX para que você também consiga colocar dentro do seu relatório. Vamos aqui comigo. Então vamos lá, DAX na prática no Power BI. Aqui eu tenho um arquivo que contém dados sobre um supermercado. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente o meu modelo de dados. Está aqui. Eu tenho uma tabela central chamada compras, que é a minha fato, e ao redor dela eu tenho as minhas dimensionais de calendário, para falar sobre o tempo, clientes que compram os meus produtos, os produtos em si, e linkado ao produtos eu também tenho o departamento que aquele produto pertence. Tá? Mas a minha fato central aqui é compras. Se nós olharmos a tabela de compras, essa é a estrutura dela. A minha informação numérica e mais importante aqui dessa tabela é o valor unitário daquele item que foi comprado e a quantidade que foi comprado daquele item. Nas minhas dimensionais eu tenho data-hora, que me informa qual é a data de compra, o cliente que comprou e qual foi o produto que foi comprado a partir dessa coluna de item, certo? Essa é a estrutura do meu arquivo. Vamos lá ver como realizar cálculos dentro do Power BI. Eu falei para vocês que existem dois tipos de cálculo, dentro do Power BI. O cálculo chamado implícito, que a gente pede para o Power BI fazer e ele faz para a gente sozinho. É uma ferramenta que facilita a sua análise de dados. E o cálculo explícito, no qual eu vou escrever que cálculo eu quero para o Power BI. E aí dentro desse conceito de cálculo explícito, nós temos a engrenagem funcionando. A engrenagem que vai ter dois conceitos, como eu falei para vocês. O contexto de filtro e o contexto de linha. Vamos em partes. Como é que funciona o cálculo implícito dentro do Power BI? Eu vou adicionar aqui nesse relatório um cartão, um visual de cartão. Vou redimensioná-lo aqui. Vou colocar dentro desse visual de cartão um campo direto da minha tabela, da minha fato de compras. Vou aqui abrir a minha tabela de compras. Vou puxar a quantidade para esse cartão. Pronto. O que o Power BI fez para a gente? Eu só puxei diretamente da minha tabela um campo numérico. O Power BI, implicitamente, ao identificar que era um campo numérico, fez uma operação matemática com aquele campo. Qual a operação? A partir dessa setinha do lado do nome de quantidade, a gente vê que ele fez a operação de soma. E como eu citei para vocês lá no começo do vídeo, eu posso fazer uma operação de média, de mínimo, de máximo, fazer um desvio padrão, uma mediana, uma variação. Tudo isso é implícito a um tipo de dado chamado numérico. Tá?
Só testando com vocês, se eu colocasse ao invés de quantidade, a forma de pagamento. Forma de pagamento é um campo de texto, tá? Ele não é numérico. Aqui, por padrão, quando eu coloco em um cartão, ele coloca o cálculo de primeiro. Então ele já vai calcular o primeiro valor que aparece dentro da minha tabela. Mas eu poderia fazer uma contagem. Então, implicitamente, é um campo de texto, eu consigo fazer contagem de valores, colocar o primeiro, o último valor, mas eu não consigo fazer, por exemplo, uma média de texto. Não existe isso, tá? Então, isso é o conceito de cálculo implícito dentro do Power BI. Deixa eu retornar aqui para a quantidade. E aqui está o nosso cálculo implícito de soma de quantidade. Bacana. Bom, quando eu falo de cálculo explícito, eu vou parar de deixar que o Power BI calcule para mim a partir do meu tipo de dado e dizer para ele o que eu quero calcular. E onde é que eu crio cálculo explícito dentro do Power BI? São em dois ambientes. O primeiro ambiente é dentro das medidas e o outro é em colunas calculadas. São nesses dois ambientes diferentes em que aqueles conceitos que eu falei para vocês vão aparecer. Nas medidas eu vou ter o chamado contexto de filtro e nas colunas calculadas eu vou ter o chamado contexto de linha. Vamos lá para o primeiro, medidas. Como é que eu crio uma medida dentro do Power BI? Para a criação de medidas, eu posso criá-las dentro de qualquer tabela do meu banco de dados, tá? Porém, vocês vão notar que tem uma tabelinha aqui chamada medidas. Tem um outro vídeo aqui no canal para explicar como é que cria essas medidas. É uma forma bem legal de organizar o seu relatório. Vê lá para vocês verem como é que eu crio essa tabela, tá? Dentro dessas medidas, dentro dessa tabela de medidas, eu posso ir criando as minhas métricas DAX e guardando elas de forma que toda vez que eu precisar, eu vou direto nelas, tá? Como é que eu crio uma medida? Você pode clicar em cima do nome medidas e aqui em cima, na guia ferramentas de tabela, vai aparecer esse grupo de cálculos em que um dos botões vai ser nova medida. É só clicar nele. Para eu escrever DAX, aparece então para mim uma barra de fórmulas, muito similar à outra ferramenta da Microsoft, né? O Excel, em que lá eu escrevo na minha barra de fórmulas o que eu quero que ele faça dentro do Excel. Aqui no Power BI, essa minha barra de fórmulas é onde eu vou escrever a minha fórmula DAX. Eu vou aumentar aqui, consigo aumentar usando o zoom. E a sintaxe da fórmula DAX é bem simples. Do lado esquerdo, você escreve o nome da sua medida. E do lado direito você vai escrever a sua fórmula DAX. Bem, o nome da minha medida vai ser quantidade. E do lado direito eu vou escrever a minha fórmula DAX. Nessa minha fórmula DAX eu vou usar uma função do DAX, uma função agregativa chamada sum. A sum é a função de soma do DAX. Olha só, implicitamente o Power BI tinha feito para mim a soma daquele campo quando eu coloquei ele dentro do cartão. Agora eu vou dizer explicitamente que eu quero que ele some aquele campo de quantidade e quando eu colocar ele dentro de um contexto de filtro, ele vai calcular para mim a soma. Então eu vou usar a sum, vou abrir aqui o parêntese e quando eu abro o parêntese, ele solicita para mim o argumento da função. O argumento da função é o nome de uma coluna. Qual é a coluna que eu quero que o Power BI some para mim? Eu posso começar a escrever o nome da minha coluna e ele vai trazer para mim como uma opção. Aqui está a minha tabela de compras e dentro tem um campo de quantidade. Eu vou clicar aqui com o botão, posso usar também o tab do teclado e ele já seleciona para mim o campo. Vou fechar o parêntese. Então essa aqui é a nossa função, nossa fórmula DAX, tá? Nossa medida. Vou dar um Enter e ele vai estar aqui dentro da minha tabela de medidas. Reparem o seguinte, essa medida não existe, esse cálculo não está fisicamente presente dentro do modelo de dados, eu não consigo ver nenhum resultado dele, nem aqui nos meus campos. Se eu vier aqui na visualização de dados, eu também não consigo ver essa medida e nem muito menos na observação de modelos. Isso é uma característica legal do DAX, das medidas na verdade. Você não tem ela calculada até que você peça para que o Power BI calcule. Então, vamos pedir para que o Power BI calcule. Eu vou copiar esse cartão, já está pronto, vou copiar e colar. Vou apagar esse campo que está vindo da minha tabela de compras e vou colocar a minha medida de quantidade. Olha só, o mesmo resultado. E aqui eu tenho a engrenagem de cálculo do Power BI funcionando. Qual é a engrenagem que está funcionando aqui? É o contexto de filtro. Toda vez que você escreve um DAX dentro do Power BI,
e você coloca dentro de um visual, o Power BI vai internamente avaliar aquela sua função dentro do que o relatório está mostrando para você. Como não há nenhum filtro aqui dentro desse relatório, tudo está sendo mostrado nessa quantidade. Então 27.000 é a quantidade total. Porém, se eu vier aqui em mês e selecionar janeiro, ele também filtra para mim a quantidade que foi vendida em janeiro, 2.972. Se eu vier em fevereiro, ele faz a mesma coisa. É uma característica de tanto da medida implícita quanto da medida explícita. Aí você vai se perguntar, por que eu escrevo medidas explícitas? A medida implícita já tem muita serventia para mim no primeiro momento. E na verdade essa é a resposta. No primeiro momento, em cálculos simples, coisas rápidas, você consegue usar a medida implícita. Mas daqui para o próximo vídeo vocês vão ver quão mais avançados os cálculos ficam. Eu preciso utilizar medidas explícitas para fornecer para o Power BI o que eu preciso que ele calcule para mim, tá? Então, além de ser uma forma, vocês podem pensar, de organizar o meu modelo de dados. Criando medidas e guardando elas dentro da minha tabela, eu consigo fazer com que tudo que eu preciso esteja calculado, não precise que eu puxe os campos da minha tabela original, certo? Finalizando a edição da nossa tabela de medidas, para que ela vire uma tabela de medidas especificamente, você pode vir aqui e ocultar da minha medida. Isso aqui eu mostrei lá no outro vídeo também do canal, em que eu falo sobre a criação dessa tabela de medidas, certo? Ela ganha uma simbologia legal de calculadora, tá? Então eu usei aqui uma função agregativa de soma, eu posso colocar também uma medida agregativa de média. Eu vou vir aqui agora, eu vou clicar aqui na minha tabela de medidas, vou colocar a nova medida e vou adicionar média de quantidade. Média de quantidade eu uso, em vez da função sum, a função average. E o argumento da função average é a mesma da sum. Qual é a coluna que eu quero que ele faça a média? Vou escrever quantidade, colocar tab, fechar parêntese, e aí eu já tenho uma medida de média de quantidade. Vou copiar e colar esse cartão aqui, vou deixar no lado, média de quantidade, 9,64 é a média de quantidade. Então é assim que nós escrevemos medidas, tá? No próximo vídeo eu vou explorar com vocês como é que nós escrevemos colunas calculadas e o outro conceito que funciona da engrenagem de cálculo, que é o contexto de linha. Até a próxima!